Boa noite, pessoal. Hoje, a nossa aula, nós iremos estudar sobre doenças cardíacas, sendo que eu explicarei um pouquinho da localização do coração, tá? Então, nós vamos resumir um pouquinho a localização do coração. Primeiro, onde está localizado o nosso coração, tá? Muita gente fala que o nosso coração ele está localizado do lado esquerdo, né, do nosso tórax, tá? Então, gente, explicando a matéria para vocês vão ver que não tem nada a ver com isso, tá? E para vocês saberem onde está localizado, nós vamos dividir o coração em duas partes, tá? A de cima, onde vocês encontram, que a gente chama ela de base, tá? E que é a parte de cima, onde vocês encontram o quê? As artérias e as veias. Olha lá para vocês verem aqui no próximo slide, tá? Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho a minha base, tá? Aonde eu tenho as minhas veias e artérias. As veias são as de vermelho e azul são as minhas artérias, tá? Então, eu tenho aqui praticamente a minha base, tá? Onde tem as artérias e as veias, como eu falei, e aqui embaixo eu tenho o quê? Eu tenho o ápice do coração, tá? Que no caso é essa parte aqui, tá? E aqui, ó, é aquela pontinha, tá? Lá de baixo, que nós chamamos ela do que? De ápice, tá? Que aí, no decorrer da matéria, nós vamos estar explicando. Então, assim, a parte de cima é a base do coração, tá? Tanto que as artérias e as veias que saem, elas são chamadas do quê? São chamadas de vaso da base, tá? E o ápice que tá aqui, tá? Do coração, que é a pontinha do quê? Lá de baixo, tá? Olha aqui para vocês verem a pontinha dele aqui, tá? Tem uma setinha aqui. Então, ele fica aqui embaixo, ela fica apontada para quê? Pro lado esquerdo, tá? Então, é por isso que costuma falar que o coração, ele fica do lado esquerdo, do peito, tá? Então, basicamente, o coração, gente, ele fica o quê? Centralizado, tá? Olha aqui, ele fica aqui centralizado, tá? No tórax. E com a ápice que eu falei para vocês, que é a pontinha aqui de baixo, ela tá voltada, tá, para o lado esquerdo. Então, essa é uma característica da localização do coração, tá? Ele fica exatamente no centro do tórax, tá? Em um local chamado o quê? Mediastino, tá? E o que é esse mediastino, gente? É o espaço entre os dois pulmões, tá? Ó, logo abaixo. Então, esse mediastino, ele é o quê? Ele é o espaço entre os dois pulmões, tá? Se você parar para pensar, o coração, ele está o quê? No centro do corpo, tá? No centro do tórax, tá? Então, o tórax, ele vai fazer o quê? Ele vai fornecer, tá? Exatamente, sendo o centro geográfico do corpo, porque assim, cada bombeada cardíaca que você consegue bombear, o sangue ele vai o quê? Para a cabeça, tá? Para os braços, abdômen, tá? E para as pernas. Então, é por isso que o coração ele está localizado estrategicamente no centro do tórax, tá? Aí, gente, imagina vocês se o coração tivesse na coxa, tá? Então, assim, não iria ter nada a ver, porque ele teria que fazer muita força para bombear sangue para o cérebro, não é verdade? Então, por esse motivo, o coração, ele está no meio do tórax, ou seja, no centro, tá, geográfico do seu corpo. Então, por isso, ele não está localizado no lado esquerdo, ele está localizado no meio do peito, tá? Só que com a ápice, o quê? Virada para o lado esquerdo. Por isso que, basicamente, todo mundo fala que o nosso coração está voltado para o lado
esquerdo, por causa da ápice que está voltada para o lado esquerdo. Tudo bem? Então, entraremos em algumas patologias cardiovasculares, tá? Quando falamos de patologia cardiovasculares, é toda e qualquer lesão que possa ocorrer no coração, ou nas artérias, ou nas veias, tá? Então, vamos então falar uma patologia que o povo confunde bastante, que no caso nós temos a patologia, tá, cardiovascular, chamada aterosclerose e arteriosclerose, tá? Então, assim, explicando um pouquinho de cada um. A arteriosclerose, ela significa o quê? O acúmulo de gordura dentro das artérias. Por que tem o nome de ártero? Ártero significa o quê? Placas de ateroma, ou seja, placas de gordura. Então, quando eu como gordura e começo a acumular dentro das artérias, então essa arteriosclerose, ela é uma doença que pode entupir o quê? As veias, tá? As artérias. E aí vão gerar o quê? Alguns problemas cardíacos, como infarto agudo do miocárdio e também um AVC, tá? Então, aqui eu tenho para vocês uma fotinha aqui, um slide, tá? Da arteriosclerose, tá? Então, se vocês perceberem, gente, olha, aqui eu tenho um fluxo sanguíneo, uma passagem de sanguínea bem livre, tá? Logo abaixo na minha segunda figura, eu já estou tendo o quê? Formação, tá? De uma placa de ateroma, tá? Ou seja, arteriosclerose, tá? Então, aqui, ó, já está fazendo o quê? A diminuição do meu fluxo sanguíneo, tá? Logo abaixo, nessa minha terceira imagem, eu tenho já totalmente formado a minha arteriosclerose, tá? Que são o que? Ateroma, nada mais é que as placas de acúmulos de gordura, tá? Então, olha só para vocês verem, aqui, gente, eu já não consigo mais ter o fluxo sanguíneo, tá? Na passagem desse fluxo sanguíneo. E isso que causa o que? Coágulos, né? E aí acaba que a gente fazendo a pessoa ter o que? O infarto, tá? Porque aqui, olha quantas placas de ateroma eu tenho aqui nessa artéria, tá? Então, o que? Nada mais é que o acúmulo das gorduras, tá? Logo após aqui, eu tenho a minha arteriosclerose, tá? O que é a arteriosclerose? Ela significa o quê? O endurecimento da parede das artérias. Então, olha só para vocês verem. A arteriosclerose é o acúmulo de gordura dentro das artérias. Já a arteriosclerose é o endurecimento da parede das artérias. É isso que explica o fato das pessoas idosas terem fisiologicamente a pressão um pouco mais alta do que elas tinham quando elas eram mais jovens, tá? Então, uma pessoa idosa, é normal que ela tenha 140 por 100, 150 por 100 de pressão, porque as artérias já estão endurecidas, tá? Então, esse endurecimento que é dado como uma calcificação da parede das artérias é chamado do quê? De arteriosclerose. Olha aqui, para vocês verem. Tá? Eu tenho uma artéria normal, olha o fluxo sanguíneo aqui passando, e tenho uma artéria estreita pelas placas de arteriosclerose, olha aqui. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho um endurecimento, tá? Das minhas artérias, da parede das minhas artérias. Então, ela vai fechando aqui e não tem a passagem do fluxo sanguíneo, tá? Então, a arteriosclerose, ela significa o quê? Gordura nas artérias, podendo o quê? Entupi-las, a arteriosclerose, tá? Que é essa daqui que eu mostrei para vocês, tá? Então, é a arteriosclerose, ela significa gorduras nas artérias, podendo entupi-las. Já a arteriosclerose significa o quê? Calcificação da parede arterial, podendo endurecer. Outra patologia cardíaca do sistema cardiovascular que eu tenho é a insuficiência cardíaca, tá?
Então, assim, quando toda vez que falamos de insuficiência cardíaca, ela significa que esse órgão, ele está fraco, gente, tá? Então, ele não está desempenhando suas funções, tá? Então, qual é a função do nosso coração? A função do nosso coração, ele é bater e bombear o sangue. E aí, nesse caso, a insuficiência cardíaca, ela tem a insuficiência cardíaca congestiva, tá? Então, o que acontece? O coração, ele não tem muitas forças para bater. Então, onde começa a ter o quê? O acúmulo de sangue nas partes inferiores, tá? Então, uma característica bem conhecida da insuficiência cardíaca, tá? São os quê? São os pés inchados, tá? Olha aqui só para vocês verem como que os pés ficam bastante inchados, tá? A pessoa, ela começa o quê? A ficar com os pés bem inchados. Isso significa que ela não está tendo retorno o quê? Venoso, tá? Porque o sangue que vai para as pernas ele tem que voltar, tá? E aí vocês não têm apenas um coração no corpo, vocês têm 3 corações, tá? E aí vocês perguntam para mim assim, como assim, professor? Então assim, gente, primeiro é o nosso coração central, aquele que eu expliquei para vocês que está o quê? No centro do tórax, tá? Que a gente aqui explicou nas aulas, nos slides anteriores. Mas nós temos também 2 corações periféricos, tá? Que são as panturrilhas, tá? Olha aqui para vocês verem, segundo coração, primeiro aqui, o segundo e o terceiro, tá? As veias poplíteas que estão localizadas na panturrilha, tá? Elas ficam localizadas no meio, tá? Aqui, ó, para vocês verem, no meio das panturrilhas, ou seja, toda vez que você anda, as panturrilhas, elas fazem o quê? Elas contraem as veias. Isso favorece o retorno venoso, tá? Então, nós temos as bombas venosas, tá? Periféricas, que ajudam o quê? O retorno venoso. Mas só que o coração, ele tem que fazer o quê? Também a sua parte, tá? Na pessoa com insuficiência cardíaca, ele não consegue fazer isso, tá? Então, a tendência é as pernas incharem, tá? Porque o coração, gente, ele tá o quê? Ele tá fraco, tá? Olha aqui para você ver. É uma fotinha, mas ele tá fraco, tá? Então, ele não consegue o quê? Fazer o trabalho dele, que é bombear sangue para as artérias, tá? Então, a insuficiência cardíaca, ela significa o quê? O músculo cardíaco. Então, ele está o quê? Que o músculo cardíaco, ele está fraquinho, tá? Então, por isso que quando o músculo cardíaco ele está fraco, eu não tenho um retorno venoso, tá? E por isso que as pernas acabam inchando, tá? E lembrando que nós temos 3 corações basicamente, o nosso central e 2 corações localizados, tá? Nas veias poplíteas, que estão localizados no meio das panturrilhas, tá? Então, pessoal, continuando, desculpa que tive que interromper aqui para não fazer o barulho, tá? Então, assim, a sístole, eu tenho que o batimento cardíaco e a diástole, eu tenho a injeção de sangue na parede das artérias, tá? Então, é aquele barulhinho que quando eu vou auscultar a pressão do paciente, eu vou fazer o quê? Eu vou aferir a pressão do paciente, tá? Então, a primeira batida é a sístole, a segunda batida é a diástole, tá? Então, vocês vão ouvir o coração, no caso, bater em uma batida forte. Vocês vão ouvir tum-tum. Aí, vocês marcam a primeira batida, né? Que é a sístole. Depois, o coração, ele vai tum-tum, 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 e vai diminuindo essa batida. Quando você ouvir a última batida, que vai ser bem mais fraca, eu marco como a minha diástole, sendo ela 150 por 10, 20, 200 por 100, não importa.
a primeira batida é a diástole, tá? Que é o quê? Batimento cardíaco, por isso que ele bate mais forte. Tum, tum. Aí eu tenho a minha segunda batida, que ela vai diminuindo no decorrer, que o esfigmomanômetro, ele vai com o reloginho diminuindo a batida. Então, por que ele vai diminuindo? Porque ali eu vou tendo uma injeção, tá, na parede das artérias. Então, a minha pressão, ela vai diminuindo, porque eu ouço o meu batimento e faz a diminuição, que vai ser a injeção nas paredes das artérias. Então, ele vai diminuindo, tá? E conforme diminui, vocês marcam a máxima e a mínima, tá? Isso que significa esses dois números, tá? Que eu acabei de explicar, que caracteriza a pressão arterial. Então, aqui nós temos mais uma doença, tá? Que é, no caso, a hipertensão, tá, gente? A hipertensão nada mais é que o aumento da pressão arterial, tá? Então, quando a aferição estiver acima de 140/90, quais são as causas e sintomas dessa pressão, tá? Então, assim, a causa você já deve ver a todos os dias que o excesso do sal é uma das causas maiores da hipertensão, tá? Por quê? Porque o excesso de sal, ele pode causar a hipertensão, tá? Então, o sal, ele faz o quê? Ele atrai a água, ou seja, quando você tem uma dieta muito rica em sal e tem um excesso de sal na corrente sanguínea, o sal, ele chama o quê? Ele chama água, ou seja, chama líquido. E aí, você vai o quê? Aumentar o volume sanguíneo. Se eu aumentar o volume sanguíneo, você vai ter o quê? O aumento do débito cardíaco. Eu vou estar explicando depois o que é um débito cardíaco, tá? Isso aumenta o quê? A sua força de contração cardíaca, tá? Então, vai aumentar a pressão arterial, então o sal aumenta demais o volume sanguíneo, podendo que aumentar a sua pressão, tá? Então, quando a sua pressão cai, ou seja, a hipotensão, as medidas é o quê? É reter sal, não é? Eu vi lá a pressão, a minha tá baixa, põe um pouquinho de sal debaixo da língua, né? Toma um copo com água, azeitona, tá? Mas por quê? Porque ele aumenta o volume sanguíneo. Aumentando o volume sanguíneo, aumenta os batimentos cardíacos, aumentando os batimentos cardíacos, a tendência dessa pressão é subir, tá? E aí, gente, nesse caso da hipotensão, eu vou ter também o quê? Uma vasodilatação, tá? Ou seja, eu tenho uma vasoconstrição e uma vasodilatação, tá? Então, quando eu tenho uma vasoconstrição, eu tenho o quê? O aumento da resistência vascular periférica, que eu também vou explicar um pouquinho da resistência vascular periférica. E assim, aumentando o quê? A pressão arterial, tá? Na explicação acima, eu citei para vocês débito cardíaco, tá? Então, eu vou explicar um pouquinho o que é o débito cardíaco. Também falei, gente, sobre a resistência vascular periférica, se vocês se lembram lá nos vídeos anteriores, tá? Então, assim, explicando um pouquinho o que é a resistência vascular periférica. A resistência vascular periférica, ela é a resistência em que o sangue se opõe aos vasos sanguíneos, tá? Então, toda vez em que o sangue passa pela parede vascular, ela passa com uma certa resistência, tá? Então, vamos entender o que é isso. Para você entender o que é resistência vascular periférica, gente, imaginem e peguem aí depois com vocês, ou sei lá, se vocês quiserem, né, ver melhor, peguem dois canos, um canudo de refrigerante, né, aqueles refrigerante que a gente bebe, canudo que a gente bebe esse refrigerante, e um cano mais grossinho, um cano, aquele marronzinho que dá passagem de água, tá? Então, assim, exemplo, quem que gosta daquele Ovomaltine, né, que quando a gente vai beber no McDonald's ou lá
No outro lá tem aquelas batidas, né? Como de ovo maltine. Só para vocês terem exemplo o que é uma resistência vascular, tá? Então, imagina você e tenta você tomar aquele ovo maltine com um canudo mais fino, tá? Você não vai conseguir, porque aquele líquido, ele é muito grosso para atravessar a parede desse canudo, certo? E para você tomar, você precisa do quê? De um canudo mais grosso, né? Então, se eu tiver um canudo mais grosso, mais fino, então se eu tiver o quê? Um canudo mais fino, a resistência, a passagem deste líquido, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar grosso, tá? E muito grande. Então, a resistência vascular periférica, ela é muito grande se os canudos forem muito pequenos, tá? Só se eu tiver um cano mais largo, aí fica mais fácil de passar o quê? Aquele líquido grosso que eu falei para vocês, exemplo do ovo maltine. Então, é basicamente isso que chamamos de resistência periférica, tá? Resistência vascular periférica, tá? E o que a resistência periférica seria? Ela seria o quê? A resistência vascular periférica é que o sangue, gente, ele passa no interior das artérias, então significa o seguinte, né? Se eu tiver um vaso sanguíneo, se vocês verem aqui na fotinho, gente, vocês vão estar vendo a indiferença do canudo que eu estou falando, tá? Então aqui, ó, eu tenho uma artéria e aqui eu tenho fluxo sanguíneo, tá? Então olha só para vocês, quando eu falei para vocês do canudo mais grosso, né? Olha para vocês verem como a passagem é livre, tá? E quando eu tenho um canudo mais fino, tá? Então, a minha passagem aqui, eu não estou tendo muita passagem. Então, aqui eu estou tendo o quê? Uma resistência vascular periférica. Aqui não, aqui está livre, tá? Mas aqui eu estou tendo uma resistência periférica. Então, significa o quê? Que o sangue, ele passa aqui, ó, o sangue, ele passa aqui no interior das artérias, tá? Então, significa que se eu tiver um vaso, tá, sanguíneo de calibre pequeno, tá, ele vai passar com o quê? Com mais resistência, tá? E se eu soprar o canudo fininho, eu preciso fazer o quê? Mais força, ou seja, eu exerço mais a pressão, tá? E para soprar o canudo mais grosso, isso aqui, ó, exemplo, tá? Eu exerço o quê? Menos pressão, tá? Então, aqui eu vou ter duas condições, tá? Que é aquilo que eu falei para vocês aqui, ó. A vasoconstrição e a vasodilatação, tá? Então, quando as suas artérias, elas estão em vasoconstrição, elas estão em calibre o quê? Diminuído, ou seja, lembra do canudo mais fino? E quando elas estão em vasodilatação, estão com o calibre aumentado, ou seja, o cano mais grosso, tá? Pessoal, só continuando, porque eu tive que parar, né? Porque gravar vídeo em casa é muito difícil. Filho fala e a gente tem que parar com o vídeo, tá? Então, só explicando para vocês, quando eu estava falando para vocês do cano de água, o cano mais fino, do ovo maltine, que eu expliquei já no vídeo anterior, tá? Que a gente está falando sobre uma resistência vascular periférica, tá? Então, o que acontece diante disso, da resistência vascular periférica? Eu tenho o quê? Vasoconstrição e vasodilatação. Já expliquei um pouquinho disso. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma passagem de fluxo sanguíneo normal, que a artéria está em repouso, e aqui eu tenho uma vasoconstrição, tá? Quando eu tenho uma vasoconstrição, tá? Eles estão o quê? Com o calibre diminuído, olha aqui para vocês verem, e quando tem uma vasodilatação, tá? Eu tenho o quê? Esse calibre mais aumentado, tá? Então, no caso, aquilo que eu expliquei para vocês, do cano mais grosso, tá? E o que acontece quando o sangue passa por uma artéria em vasoconstrição? Você vai fazer o quê? Você vai aumentar a resistência vascular. Logo você aumentar, o que vai acontecer? Vai aumentar o quê? A pressão arterial, dando o quê? A hipertensão, tá? Então, uma das medidas do seu corpo para aumentar a pressão, gente, é a vasoconstrição periférica, tá?
que é aquilo que eu expliquei para vocês aqui. Olha só para vocês verem aqui, já expliquei no anterior, tá? Aqui eu tenho uma resistência vascular periférica, tá? Lembrando dos canudos para vocês entenderem, tá? E uma das medidas do seu corpo para diminuir a pressão é a vasodilatação. Então, olha só para vocês verem. Uma medida do corpo para aumentar a pressão é o que? É a vasoconstrição, tá? Periférica. E uma das medidas do seu corpo para diminuir a pressão é a vasodilatação. Por quê? Ela diminui a resistência vascular periférica e diminuindo a resistência periférica e vascular periférica, eu diminuo o quê? A minha pressão, tá? Então, diante disso, podemos o quê? Entender o que é uma pressão normal, uma hipertensão e uma vasoconstrição e uma vasodilatação, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, diante dos slides, mandem para mim que eu vou estar explicando adequadamente, tá, para vocês, tá? E estarei enviando um questionário para vocês responderem e me enviarem também, tá bom? Boa noite e bom descanso. Aqui eu tenho mais uma patologia, tá, do sistema circulatório, que é a minha angina, tá? A angina é o nome dado à dor do peito, tá? Toda e qualquer dor no peito pode ser chamada de angina? Não necessariamente, tá? Geralmente a angina é a dor no peito que precede do quê? Do infarto. Então vamos supor assim, quando uma pessoa ela está com muitas gases no estômago ou está com gastrite, tá? Então assim, tem muitas coisas que confunde com a dor no peito, tá? Então quando a pessoa está com muitas gases no estômago, gastrite, a pressão ela começa a ficar o que? Grande no diafragma, tá? Daí dá uma sensação parecida com a angina. Então nem sempre a dor que a pessoa sente vai ser angina, tudo bem, pessoal? E o que aí no caso vamos passar novamente para uma patologia, tá? Que é, no caso, o infarto do miocárdio, tá? O que vem a ser o infarto do miocárdio, tá? Quando você ouve falar o nome infarto, significa o quê? Necrose, tá? Morte significa morte dos tecidos. Então, por exemplo, eu tenho 2 infartos clássicos que são causados por placas de ateroma, por acúmulos de gordura. Lembra lá do acúmulo de gordura? Arteriosclerose, tá? Não é arteriosclerose, é arteriosclerose, tá? Que no caso é o acúmulo de gordura nas placas, nas artérias, tá? Então, olha, eu tenho esse primeiro slide que são os mais comuns infartos, tá? E eu tenho também o segundo, que é o meu infarto cerebral, que é o AVC, tá? Então, nós vamos estar explicando primeiramente o infarto do miocárdio, tá? Então, por exemplo, tem 2 infartos clássicos que são causados por placas de ateroma e por acúmulos de gordura, tá? O primeiro é o infarto do miocárdio. O que nutre o músculo cardíaco são as artérias, tá? Chamada o quê? Artérias coronárias. As artérias coronárias, elas parecem uma coroa que envolve o coração com uma coroa. Daí vem o nome artérias coronárias. Imagina vocês lá, quando colocaram aquela coroa em Jesus Cristo, eles tinham o quê? Aquela coroa em volta toda da sua cabeça, tá? Então aqui, essa coronária, ela é uma coroa, tá? Que envolve toda o coração, tá? Por isso chamada de coronárias, tá? Porque ela envolve o músculo cardíaco para o quê? Para nutri-lo, tá? Então, quando as artérias nutrem o músculo cardíaco, elas dão oxigênio e glicose para o coração bater, tá? Então, quando eu tiver acúmulo de gordura dentro das coronarianas, principalmente no ramo esquerdo, tá? Lembra lá que eu expliquei para vocês o lado esquerdo?
principalmente nos ramos esquerdo delas, e haver o que é chamado de infarto do miocárdio. Então, quando tiver o acúmulo de gordura dentro das coronárias, elas podem haver o que? Um entupimento das coronárias, tá? Então, causando o que? O infarto do miocárdio, tá? Então, o infarto ou necrose do miocárdio significa uma área aqui de morte do músculo cardíaco, tá? O outro infarto que é bastante comum é o infarto cerebral, tá? Nada mais que chamado como o AVC. O AVC, ele também é causado geralmente por acúmulo de gordura. Só, gente, que é nas artérias, não nas coronárias. Olha lá só para vocês verem, tá? Então, quando eu tenho esse acúmulo de gordura, no caso do infarto cerebral, eu tenho o acúmulo de gordura nas artérias, tá? Que vão para quê? Para o cérebro, nas carótidas e nas artérias cerebrais, tá? Isso causa um entupimento do fluxo vascular. E aí não vai chegar oxigênio e glicose. Daí uma parte do cérebro morre, ou seja, infarta, tá?